Depois, se tiver algum testemunho, e você quiser contar o seu testemunho, você pode contar. Deixa eu meditar na palavra, porque nós estamos numa campanha aqui na igreja esse mês de fevereiro. Vai terminar na Santa Ceia, tá? A Santa Ceia vai ser daqui 2 domingos. Semana que vem é o primeiro, o segundo domingo de Santa Ceia. Tá? Você marca aí na sua vida, você não esquecer da sua vida. Agora nós estamos na campanha. Filho, deixa essa palavra aí para nós. Exato, coloca aquele plano da campanha para mim, praticando a perseverança. Esse é o mês aqui na igreja que nós estamos aprendendo a ser perseverante, perseverar e não desistir, não abandonar a vitória, o sonho, o objetivo, a meta, por causa de um percalço no meio do caminho. Aconteceu alguma coisa que me entristeceu, perseverar. Não saiu do jeito que eu queria, perseverar. Não alcancei ainda, não foi essa vez que eu alcancei o que eu queria, perseverar. Aí eu contei para vocês semana passada que eu estava assistindo uma televisão. Ainda eu gosto de assistir às vezes um pouquinho de futebol, sabe? Eu joguei, eu gosto de assistir um jogo de vez em quando. Acho que não faz mal, não faz mal. Eu sou vitória, nada, você faz. No meio do jogo, do intervalo, passou uma propaganda. O jogador, o campeão, Cafu. Ele falou assim: eu fui rejeitado 9 vezes. Quando eu fui fazer a primeira de futebol, eu ouvi 9 vezes a palavra: você não está apto, você não está pronto para ser jogador. Eu imagino ele chegando em casa, dando notícia na mãe: pai, passou meu filho. Não. Mas ano que vem eu tenho. Mês que vem, 2 vezes. Não. 3, não. 4, não. 5, não. 9 vezes ele ouviu. E aquilo ficou muito forte no meu coração. Mas esse homem chegou a ser lateral direito, titular da seleção brasileira por muitos anos. Levantou uma taça do mundo, mas ele ouviu 9 vezes a palavra. José, que nós vamos falar hoje. Quem foi José? Deixa eu te dar uma introdução. José foi filho de Jacó e Raquel. Raquel era a mãe de José e Jacó. Os outros irmãos eram muito desobedientes. Eles eram filhos desobedientes. Eles não obedeciam o pai de Deus. Mas José era diferente. E por isso, José era invejado pelos irmãos. Porque tudo que o pai fazia para José, o pai fazia melhor. Porque José era obediente. O pai pedia para José cuidar das ovelhas. O pai pedia para ele arrumar a terra. José gostava de obedecer. Diga-se para eu prosperar. Eu tenho que gostar de obedecer. Esse é o Senhor. Aí, um belo dia, os irmãos pegaram José e jogaram ele dentro de uma cova. E chegaram no pai e falaram: o animal matou o nosso irmão. Mas na verdade, eles tinham jogado José numa cova e ele ficou lá na cova. E esse versículo, Mateus, agora pode ver. Isso é a tá? Está tirando a perseverança do homem subindo a montanha. Montanhista. Não desistiu. Ele só desiste quando ele chega lá no final da montanha e ele fala assim: você é meu Deus. Você não pode desistir se ele chegar no final da montanha. Lá no topo dela, que é o seu Deus nos chamou para chegar. A honra não vai ser nossa. Olha lá fora. Ele não desiste. Você acha que ele não está cansado? Não? Sede, os músculos não estão aguentando mais a perna, os braços, os ossos não estão doloridos, mas ele está doido. Vamos para a palavra agora. Primeiro versículo. Nós vamos ler vários versículos. Tá? Gênesis 37, 21. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. José era o melhor filho do seu pai e da sua mãe. Mais obediente, íntegro, honesto, sincero, reto, justo. Aí você pode perguntar: pastor, mas se ele era esse filho tão maravilhoso, por que Deus permitiu acontecer isso? Não é a pergunta que a gente faz quando a gente está passando algum problema?
a gente chega para Deus e a gente fala: Senhor, eu sou teu servo, né, pastor? Eu te sigo. Estou 30 anos contigo na igreja, 20, 26. Por que eu estou passando por isso? Você vê José bem reclamado. Primeiro passo para você seguir. Não reclame para Deus o que você passa. Ore para Ele, mas não reclame. Senhor, se eu estou passando por isso, alguma coisa o Senhor vai me ensinar. Veja, ele foi jogado pelos irmãos dentro da cova, depois passou ali um grupo de homens, né, os mercadores, comerciantes, que eram de Midian, outro país, tiraram José da cova, deve ter feito uma reunião e falaram: o que nós vamos fazer com esse homem? Vamos fazer o que com ele? Vamos vender. José foi vendido como se fosse um saco de arroz. O preço, hein? 20 moedas de prata. Lembra da palavra? Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. José foi vendido por 20 moedas de prata. Foi levado para o Egito. Vendido como escravo. Mas ele era um obediente. Ele era servo de Deus. Ele temia Deus, ele temia o seu pai. Ele obedecia o seu pai, ele obedecia a sua mãe, mas foi dado como escravo. Sabe o que isso significa? Não é porque a gente é de Deus que nós vamos deixar de se apresentar diante de situações que a gente não quer passar. Às vezes nós vamos passar por situações de humilhação. Diga essa palavra: humilhação. Às vezes isso faz necessário na vida do homem e da mulher de Deus. Gente, tem hora que a gente é humilhado literalmente pelas pessoas. Aqui. Muitas pessoas podiam falar: pastor, Deus permitiu isso. Cadê o Deus de José? Cadê Deus que não livrou ele da cova? Cadê Deus que não livrou José de ser vendido pelos mercadores? Cadê Deus que não livrou José de cair na mão dos ismaelitas? Certas situações, Deus permite a gente passar. E cabe a nós questionar. Jó, o homem mais íntegro e reto, sincero e temente a Deus da sua época, passou por uma dificuldade. Perdeu tudo. Então não estou dizendo que a gente tem que aceitar, mas a gente tem que entender que certas situações são o nosso crescimento, o nosso fortalecimento, para lá na frente a gente se amar. Aqui começou a luta de José. A verdade começou quando ele obedeceu ao seu pai e a Deus, o primeiro Deus do seu pai. Aí os irmãos começaram a ter inveja dele, queria tudo que era dele. Mas ele era obediente. Foi vendido para o Egito. Depois do Egito, ele chega na casa de uma pessoa que o compra. Gênesis 39 agora, do versículo 1 até o versículo 7. José, o digno, na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito. Olha lá. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. E foi homem próspero. E estava na casa do seu Senhor. Espera aí. Aí você faz uma pergunta: como que alguém pode ser próspero se ele é escravo? Você está parando para pensar nisso? Como que alguém pode ser próspero se ele está sendo humilhado? Porque prosperidade independe da sua condição diante de Deus. Não depende do que você está passando, de você naquele momento da sua vida. José estava escravo nesse momento, pastor Kevin, vendido por 20 moedas de prata. Potifar foi lá e comprou ele de novo. Ele foi vendido 2 vezes. Os mercadores venderam para os ismaelitas. E os ismaelitas venderam para os famílias. Ele foi negociado 2 vezes. Primeiro os ismaelitas compraram José da mão dos mercadores. Depois Potifar comprou José da mão dos ismaelitas. 2 vezes ele foi vendido. 2 vezes humilhado. Foi vendido como um escravo, como que era obrigado a fazer serviço sem receber nenhum salário. E foi por muitos anos isso. Aí ele chega no Egito. O que diz a palavra? E o Senhor está com José. Diga, e o Senhor está comigo. Ainda
que alguma coisa não esteja dando certo na sua vida, Ele está com você. Condição para ser próspero não tem nada a ver com dinheiro. José tinha dinheiro? Mas ele era próspero, não tinha dinheiro. Ele era escravo. José não passava dinheiro nessa época na mão dele. Ele não tinha vida financeira própria. Ele não tinha saco. Mas a Bíblia diz que ele era próspero. E o Senhor estava com José. E foi homem próspero. E estava na casa de seu Senhor Egípcio. Ele era próspero sem salário. Ele era próspero sem casa. Ele era próspero sem trabalho assalariado, remunerado. Ele não tinha nada. Mas a prosperidade depende do seu caráter. De quem nós somos diante de Deus. Quem nós somos diante do Senhor. Às vezes acho que a pessoa para ser próspera tem que voltar no último ano. Ela tem que morar uma cobertura de 500 metros quadrados. Nada disso. Prosperidade é você ter o que você precisa a cada dia da sua vida. De cada vez. E o que aconteceu nessa vez? Vendo, versículo 3. Vendo, pois, o seu Senhor, aqui no caso ela fala, vou te falar, que o Senhor estava com ele. E tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos sobre ele e disse: deita-te comigo. Começou os problemas de vida. José estava ali como escravo, servindo e fazendo o melhor para Faraó. Faraó olhou e falou assim: meu Deus, esse homem, tudo que ele põe a mão, dá certo. Depois que esse homem entrou na minha casa prosperou. As coisas estão mais bonitas, a comida é mais farta, está tudo limpo aqui. Minha casa foi para frente. Esse homem que eu coloquei na minha casa, não vai ter jeito, vou entregar tudo na mão dele. Eu vou me preocupar com mais nada, porque ele sabe fazer tudo direitinho. Diga assim: a excelência é um segredo. Quando você faz as coisas com excelência na sua vida, Deus ele te honra e te prospera de uma maneira sobrenatural. E a bênção dele era tão grande que abençoou não só a vida de José, abençoou a vida de Potifar. E a casa de Potifar foi abençoada porque ali tinha um homem próspero. Era escravo, mas era próspero. Mais uma vez eu vou reforçar com você: não significa porque você está passando uma situação triste, difícil, de humilhação, que Deus não é com você. Ele continua sendo com você. Acredita nisso. Ah, não deu certo. Confia. Deu certo para José? Foi vendido 2 vezes, 20 moedas de prata, escravo. Só que ele olhava a profecia. Eu estou aqui, Deus permitiu acontecer isso comigo, então eu vou fazer o que eu quero. Se é para limpar essa casa, eu vou limpar. Se é para varrer o chão, eu vou varrer. Se é para tirar o pano da casa, o pó, eu vou tirar. É para fazer comida, eu vou fazer. É para ser faxineiro, eu vou fazer. É para ser borracheiro, eu vou fazer. O que você quiser ser. Seja o melhor na sua profissão. Ah, mas meu patrão não dá valor. Deixa aqui. Deus, se te vê como via José, abençoou a casa de Potifar. Só que depois de tudo isso, a mulher de Potifar cobiçou José e disse para ele: o diabo, ele vai sempre se apresentar para a gente para nos tirar do foco. O diabo queria tirar José do foco de servir a Deus com excelência e fazer o melhor na casa de Deus. O diabo sugeriu uma outra coisa dentro de tudo. E ele começou a fazer uma mentira.
Só que um dia, a capa dele ficou nas mãos dela. Ela chegou para o marido, que ele tinha forçado ela, e o marido não deu. E ele falou: veja, se não bastasse ser escravos a humilhar, sem salário, vendido por 20 moedas de prata, agora ele acusava de um crime que ele não cometeu, foi Deus. Você acha que teria uma situação pior do que essa para nós Deus? Enfrentar uma acusação que não era verdadeira, ser preso, ou seja, ele vai ter que passar de uma humilhação pior para uma muito pior. E mesmo assim ele não murmura, mesmo assim ele não reclama, mesmo assim ele não blasfema contra Deus, mas ele continua seguindo. Gente, fica com essa pessoa que está no sol, é preciso você seguir em frente. Vai para frente. Não olha o que está acontecendo na sua esquerda, não olha para a sua direita, não olha para trás, olha para frente, olha para Deus. Aí José é tirado da casa de Potifar e colocado dentro do cárcere. Vamos ler lá? Gênesis 39, versículo 20. E o Senhor de José, que era Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava. De tudo que eu fizer, o Senhor vai prosperar. Ele sai de uma humilhação, escravo, vendido 2 vezes, arruma a casa de Potifar, Deus prospera a casa de Potifar por causa dele. Aí ele é acusado de uma coisa que ele fez. Quantas vezes você já foi acusado de uma coisa que você fez? Quantas vezes você foi acusado de ser uma pessoa que você não é? Quantas vezes te julgaram pela sua cor, pelo seu cabelo, pela sua posição na sociedade, pelo que você faz no seu trabalho? Quantas vezes você já foi julgado? Ó, José sendo julgado. Ele caiu na cadeia. Só que na cadeia ele achou graça. Deus era com ele na cadeia. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Pastor, mas como que pode um preso prosperar? Como que pode, Davi, um preso ser próspero? Porque a prosperidade depende da graça de Deus sobre a vida da pessoa. Não depende de você, depende de Deus. Se você é obediente, o Senhor é obediente. Se eu não sou obediente, o Senhor não vai ser obediente. É fácil de entender a prosperidade. É só dizer para o Senhor, é só eu ouvir o Senhor e obedecer, porque tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, José foi humilhado várias vezes. O que mostra nisso tudo? Que ele perseverou em tudo que ele passou de dificuldade na vida dele. José não desistiu. José, lógico, ele sentia a dor da luta, mas ele perseverava. Sabe o que o Senhor está dizendo para a igreja nessa manhã? Persevera no meio de tudo que você está passando. Você está se sentindo humilhado? Persevera. Você está se sentindo envergonhado? Persevera. Continua a sua comunhão com Deus. Poxa, pastor, essa semana eu tinha dinheiro para pagar aquele compromisso. Persevera. Poxa, eu não consegui honrar aquela situação. Persevera. Minha vida parou. Persevera. E José, que não tinha nem vida lá. Ele dependia da ordem dos outros da lei. Imagina ele na cadeia, mandando todos os presos. É difícil você mandar os presos. Imagina você chegar por último e ser colocado como chefe dos presos. Você acha que os presos vão aceitar? Os presos mais antigos, eles vão dizer, chegou agora, eles querem andar aqui. Às vezes ele colocou ordem na casa, arrumou a cadeia, limpou a cadeia, deixou a cadeia toda organizada. Um carcereiro mora, o chefe da cadeia deve ter achado que você é um pão, tudo para mim. Porque tudo que você faz, Deus abençoe. Tudo que você faz dá certo.
Tudo que você faz com excelência. Tudo que você faz bem. É assim que a gente tem que viver. Mesmo na maior luta que você tiver, faça o seu melhor. Criando quem está vendo isso. Faz o melhor. José humilhado, preso, acusado de adultério, estava lá na cadeia, trabalhando lá. O Senhor estava com ele. E tudo que se fazia, o Senhor prosperava. Mas por quê? Porque ele era perseverante. Ele não murmurava, ele não reclamava, ele não blasfemava. Ele não dizia, Senhor, estou cansado. O Senhor não ouve minha oração. Quanto tempo José ficou orando que Deus não tirou da cadeia mais uma vez? Teve que esperar acontecer aquele negócio no sonho. O faraó teve um sonho, ninguém adivinhou o sonho do faraó. Aí chamaram José, porque ele tinha já revelado o sonho do copeiro e do padeiro. Aí o faraó ficou sabendo que ele revelava sonhos, Deus revelava através dele. Aí mandou chamar para os outros reis. Gente, para a gente ser honrado, tem um processo. A gente não pode pular o processo para chegar no negócio. Eu quero chegar nesse lugar, eu quero sentar nessa cadeira, mas tem um processo. Olha o processo que José passou. Foi invejado, jogado na cova, vendido 2 vezes, foi escravo, trabalhando na casa de Potifar, foi acusado de adultério, caiu na cadeia, foi preso, chefe da cadeia, revelou sonhos, aí só depois que ele é introduzido na presença do faraó. A vida, a luta grande. Enquanto a gente viver nessa terra, haverá luta. Você tem que ser forte. Diga, tem que ser forte. Suportarei você. As pessoas vão querer te humilhar, vão querer te acusar, vão querer jogar você no cárcere, na humilhação. Continua, persevera, persiste. Seja determinado, persistente. Não para. José, lá na cadeia, as pessoas entravam lá na cadeia, Potifar ia lá ver os presos. Nossa, como a cadeia está limpa, como o cárcere está organizado. Poxa, José, que trabalho excelente que você está fazendo aqui. Ninguém podia tirar José da cadeia, a não ser Deus. Porque o crime que ele foi acusado na época era crime de cadeia, de ficar preso por muitos anos. Mas um belo dia é preso um copeiro e um padeiro. E eles contam na cadeia o sonho para José. Um morreu, foi enforcado, porque foi armou para Faraó, pôs veneno na comida de Faraó. E o outro foi perdoado. O perdoado foi perdoado em 3 dias, saiu sem pensar dele. Aí chegou no ouvido do Faraó. Faraó, você está tendo esse sonho aí das vacas gordas. Nenhum adivinho do Egito, nenhum feiticeiro pode divulgar, mas tem um homem preso lá, um hebreu. Isso aí é hebreu. Manda chamar. Diga assim, a minha hora vai chegar. Perseverar, usar a fé, esperar. Tem que ter paciência. O Cafu esperou 10 peneiras de futebol para ele passar na 10ª. Está vendo essa história? 9 vezes ele foi rejeitado. Titular absoluto da seleção. Ele que ergueu a taça. Mas foi 9 vezes rejeitado. Quantas vezes José foi rejeitado? Quantas vezes falaram não para José? Preso, vendido, jogado na cova, humilhado, invejado, cadeia, preso, administrador da cadeia. Aí chega a hora. Porque uma hora vai chegar a sua hora. Quando ela chegar, eu quero agradecer. Diga, a minha hora vai chegar. Eu não sei quando, mas eu vou trabalhar para isso. Isso é o segredo. Não importa se você tiver no 50, no 40, no 60, o importante é você perceber. Olha o que aconteceu comigo agora. Gênesis 41, 39. Estou correndo, gente, porque eu sei muito tempo, tá? Vamos ler o 38. Gênesis 41, 38. Vou esperar você abrir aí. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois
disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífara, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó no Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia numeração. Gente, José fez 30 anos. Quando ele fez 30 anos, Faraó mandou chamar: revela meu sonho, que eu não aguento mais. Eu estou sonhando direto com isso, estou perturbado, ninguém me ajuda. Aí José chega lá e revela o sonho. 7 anos de vacas, 7 vacas gordas, representavam 7 anos de fartura da terra. Durante esses 7 anos, tinha que guardar o que produzia, construir celeiros, construir armazéns. José mandou o povo construir, para guardar tudo. Porque os outros 7 anos que viriam, as 7 vacas magras, seriam 7 anos de escassez total. Então José buscou essa sabedoria. O que eu faço, meu Deus? Orou, o Senhor falou: guarda o quinto da produção. Tudo que a terra produzir, você guarda 20%. Começou a construir celeiros. Chegou um momento que ele não conseguiu contar mais o trigo, porque não havia numeração. Era tanta prosperidade que ele não tinha como contar quantas toneladas tinha de trigo guardado. O tamanho era a quantidade de trigo que se guardou no Egito. Aí começaram os 7 anos de derrota, de esterilidade da terra. Todo mundo ia no Egito comprar de Faraó. Todo mundo comprava da mão de José. Então veja, José foi tirado da humilhação da alma. Ele foi a segunda autoridade do Egito. Só acima dele, só o Faraó. Mas ele tinha uma mente de um administrador. Ele já tinha administrado a casa de Potifar, ele tinha administrado a cadeia, e agora ele administrava a nação. Você tem que ter capacidade para administrar. Diga para essa pessoa que está do seu lado: tenha capacidade para administrar. Isso. Se você for um bom administrador que Deus colocar nas suas mãos, você vai chegar nesse estágio, vai chegar uma hora, você não vai conseguir contar com você. Hoje você pode estar passando uma dificuldade muito grande financeira, ou espiritual, ou sentimental, ou no trabalho, ou nos estudos. Mas vai chegar um dia que você não vai conseguir numerar se você se manter fiel no que Deus vai fazer isso. Deus abençoou uma nação por causa de um. Deus abençoou o Egito por causa de José. Deus não pode abençoar a sua família por causa de você. Os seus filhos por causa de você. Tá? Só depende de você. Só depende da nossa posição espiritual nesse mundo. A quem nós buscamos? Qual voz eu estou ouvindo? A quem que eu sigo? Esse é o segredo. José não tinha negatividade na vida dele, era positivo. José não murmurava, não reclamava.
Porque a fé é o que você tem. Isso é a certeza das coisas que nós esperamos. E a prova das coisas que não vimos. Você não pode andar por vista e não perseverar, não depende da situação que você está vendo. Você tem que continuar, persistir. Então veja o que aconteceu com José. O faraó tirou o anel do dedo dele, pôs o anel no dedo dele e fez assim: agora ou vou obedecer você. Só assim que você, só eu. O resto não vai fazer você. Tirou o colar, mas o colar que tirou, que representava naquela época, ter um anel no dedo e um colar no pescoço, representava a obra. Uma pessoa que era coroada, um colar, um anel no dedo de ouro, representava essa pessoa, uma pessoa específica, uma pessoa honrada, uma autoridade. Então Deus vai te colocar na autoridade nessa terra. Você vai ser uma autoridade na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Você vai ser uma autoridade. Mas para chegar a esse posto de autoridade, José, foi certo. Para eu ser servido no dia, eu tenho que ser. Eu tenho que aprender a ser. Diga para essa pessoa que está falando. Aprenda a ser sincero. Para depois, fechar. A gente tem que ser sério. Sabe qual é a minha oração, Senhor? Eu sou servo do Senhor, eu tenho que servir as pessoas. Eu tenho que ter uma palavra do Senhor que dá para abençoar o povo. Nós estamos na campanha da perseverança. Senhor, me ensina o que eu não sei. Eu não sou nada, eu sou pobre, eu sou barro, eu não sei falar. Tenho dificuldade em algumas coisas, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ensinar um pouco. José, ele se tornou próximo, porque ele se tornou obediente desde o ventre da mãe. Ele tinha aquele negócio: meu pai tem que obedecer, e a minha mãe tem que obedecer. Eu não posso bater o olho do meu pai, eu bater o olho da minha mãe. Eles são autoridade na minha vida. Eu tenho que, acima de tudo, obedecer o meu Deus. O Deus do meu pai é o meu Deus. Aí começou a história de jornada de José. Eles mostram uma pessoa perseverante, dedicada, persistente. Sabe, uma pessoa que não desistiu. Mesmo com tudo que ele passou, ele perseverou. Assim tem que ser isso. Você pode estar aqui hoje com um problema financeiro, problema na saúde, problema no casamento, problema no trabalho. Não desista. Persevere. Segue em frente. Deus é contigo. Deus vai te honrar. Essa luta vai passar, essa luta um dia termina. Se você se sente sem salário, José trabalhava sem salário. Pastor, eu não tenho salário. Calma, você vai ter. Vamos lá. Até que cessou de contar. Chega uma hora que não tem como mais administrar. Tanta prosperidade.